quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. Nesta oportunidade nós vamos comentar a lição de número 4. Como todas as lições, são 11 lições, 12 lições falando da sutileza, a sutileza, e nós vamos falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Vamos trazer aqui uma historicidade sobre essa temática que é de muito bom alvitre e muito relevante para os nossos dias. Sutileza, nós sabemos que é um adjetivo que significa pessoa ou algo de delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz e que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então nós vamos estar estudando essa lição, dia 24 de julho de 2022, a sutileza da normalização do aborto. O texto áureo da nossa lição nos diz assim, Mateus capítulo 19, verso 6. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Muito bem. A partir desse texto nós vamos trabalhar, já visto aqui o capítulo 6, capítulo 19, é a leitura bíblica em classe hoje de Mateus. Mateus 19, versículo de 1 a 9. Então, quando vamos tratar sobre isso, na lição passada falamos sobre o adultério, sobre fornicação, a sutileza da imoralidade sexual. E agora vamos trabalhar essa questão dessas informações aqui, que é de fundamental importância para nós, ok? Muito bem, nós temos aqui algumas informações que vamos passar para vocês, principalmente na questão de fatos estatísticos também sobre essa questão do divórcio. Vamos aprender um pouco sobre essa demanda. Muito bem. Então, quando vamos ver na nossa primeira lição, nosso primeiro tópico está assim: o divórcio no contexto bíblico. No segundo tópico está a sutileza da normalidade do divórcio. O terceiro tópico está o divórcio e a prática pastoral. Isto aqui é de fundamental importância para o nosso aprendizado. Muito bem, glória a Deus. Então vamos para a introdução, visto que essa lição ela vai nos apontar bases contextualizadas aqui, ok? O divórcio é entendido como um ato por meio do qual o casamento é dissolvido. Nesta questão, nós vamos observar que nesse aspecto o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis, dependendo da cultura e dos pressupostos religiosos praticados e da motivação que levou à ruptura do casamento. A prática do divórcio pode permitir os cônjuges contrair um novo casamento ou não. A lição de hoje faremos uma análise aí sobre o divórcio no contexto da cultura bíblica contemporânea, dividido a tendência de comportamento de vulgarizar ou divórcio, como vulgarizar quer dizer tornando normal. Quando vamos tratar isso, nós vamos ver alguns fatores das culturas antigas. Nós vamos observar que, para entendermos essa visão do divórcio no mundo antigo, vamos entender primeiro como uma estrutura familiar de modo geral, como era estruturada uma família, um conteúdo familiar na antiguidade. Para Israel, eu indico esse livro, As Instituições de Israel, de Roland Devaux, é uma das melhores obras que temos hoje, e na página de número 57, Repúdio e o Divórcio,
E daqui a pouco eu farei citação daqui desse material, ok? Por enquanto só estou apresentando a obra, não é? As instituições de Israel no Antigo Testamento. Interessante material, sem falar no subsídio que o comentarista deixou de algumas informações, e nós vamos também trabalhar isso aqui. Muito bem, vamos para a nossa aula propriamente dita. A lição geral, o título geral da nossa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, como já dissemos, né? No Império Babilônico, bem como com os países vizinhos, países orientais no caso, as famílias eram patriarcais. Este grupo era formado do pai, suas mulheres, seus filhos, por suas vezes as famílias de seus filhos, né? Como nora, genros, netos, não é? E assim por diante. Então o pai era o chefe, era o maior administrador dos negócios do provento da casa, não é? E quem administrava tudo isso, quando o pai morria, raramente se passava a função para a mãe. Quem administrava isso era o primogênito. Ainda também muito interessante aqui a questão do casamento, monogamia e poligamia, poliandria, tudo isso também começando aqui na página de número 46, também das Instituições de Israel de Roland de Vaux. Interessante também. Você, se não tem essa obra, adquira, se tiver, pode fazer uso, que vai te dar muita base cultural, sociológica e historiográfica dos tempos bíblicos no período do Templo de Israel, ok? Muito bem. Quando morria, então, o pai de família, não era a mãe que ficava, geralmente era o primogênito. Quem administrava era o primogênito, que já ia assumindo paulatinamente as funções do patriarca, né? Como o avanço da sua velhice, as propriedades, os negócios da família, chamava-se, no Código de Hammurabi, de bens, né? Tenho aqui um material sobre um livro do Código de Hammurabi que eu emprestei e não me devolveram. Mas eu pontuei bastante aqui, não é? Também está bastante pontuado na nossa lição, não é? Comentarista, pastor José Gonçalves pontuou bastante a questão do Código de Hammurabi também. No Código de Hammurabi, como disse, era chamado de bens ou haveres da casa paterna, né? Ao se referir à propriedade de alguém, o código sempre usava o termo bens da casa paterna, ok? Então, no Código de Hammurabi se dizia assim, não é? Que podia ser terra, casas, gado, escravos, né? Que naquele tempo se comprava escravos, utensílios, pontos de explorações, metais preciosos como ouro, cobre, prata. Então, essa estrutura era desfavorável ao enriquecimento individual dos membros dessa sociedade. Os investimentos geravam riquezas do grupo, era por isso que eram acirradas disputas por direitos de primogenitura, onde as esposas se esforçavam para ter filhos, se esforçavam bastante, que seria candidato à administração ou auxiliares nos negócios da família, ok? Observe que essa parte historiográfica é muito importante, né? Como o primogênito mostrava-se incapaz ou rebelde para fazer a administração dos negócios do grupo ou da família, o pai cedia a liderança ao filho chamado primeiro de sua atenção, ou seja, outros filhos, homens com habilidades para os negócios, recebiam uma parcela dos bens para partilhar na partilha do patrimônio, aumentando assim a sua possibilidade de investir e de ter bens próprios, ou seja, bens adquiridos por si mesmo e por seus trabalhos, né? No Código de Hammurabi há uma descrição detalhada, dedicada às partilhas fixadas para mãe, filhos não casados, filhos de concubinas, mantendo-se o princípio da igualdade de partes, não é? Então, mas isso não era observado na prática, principalmente nas comunidades tribais, não era observado, sendo que o patrimônio geral recebia a maior e melhor parte e a administração, né? Então outros filhos geralmente vendiam sua parte para ele, né?
Então pegava, dava para aquele que já estava, vendia para aquele que já estava administrando, e assim sucessivamente. Nesse contexto, geralmente, as filhas e mesmo as mães ficavam prejudicadas, né? Após a morte do pai e dos filhos mais velhos, costumavam se desagregar a família, roubando os mais novos e as irmãs depois de casada, tornando-se chefes de novas comunidades. As segundas esposas, por exemplo, dos patriarcas, também podia ser afastada dos direitos de partilha, não é? Isso nós vamos ver também em Josué, né? Acho que é no livro de Josué que vai tratar de uma família assim, não é? Que houve esse problema, né? Na partilha ela com os filhos, com seus filhos, formando-se geração de deserdado, pessoas que não têm herdades. Então foram deserdados, que buscavam aí o sustento das cidades como funcionários reais subalternos, artesãos no exército e como empregados trabalhadores autônomos, né? O casamento e o divórcio. Os pais combinavam a união dos noivos e muitas vezes era pedido um acordo entre as partes contratantes. Na ocasião do casamento era pago o preço, né? Ou o dote. O pagamento era algumas vezes realizado por meio de serviços prestados, né? No mundo antigo, por exemplo, o casamento era visto como uma aliança ou um contrato financeiro. Os noivos muitas vezes se conheciam no dia da cerimônia. Veja só que discrepante da nossa cultura, né? Nessa sociedade, as mulheres sempre tinham menos privilégio. As adúlteras tinham a punição mais severa que os maridos infiéis. Se comprovada e sem perdão do marido, geralmente era condenada à morte junto com seus amantes, né? Então, a simples suspeita do marido de adultério não podia ser motivo de carta de divórcio, né? As mulheres podiam receber certa carta de divórcio do casamento. Por essa condição, era de um esforço grande por parte da mulher manter-se casada, aceitando inclusive a admissão de concubina no meio da família, para dividir as obrigações sexuais. Observe. No período no Império de Hammurabi, por exemplo, mulher legítima era casada por contrato. No artigo 128 do Código de Hammurabi, diz que se um homem tomou uma esposa e não redigiu o seu contrato, essa mulher não é sua esposa, ou seja, não podia ser sem contrato. Pelo Código, por exemplo, herdar após a morte de um marido ou um dote é uma parte igual dos filhos. Na prática, as viúvas sem filhos, né, perdia tudo, e se não fosse resgatado por outro casamento ou pela lei do levirato, né? Como vamos observar nas prescritas dos Códigos de Hammurabi sobre o casamento e o divórcio, né? As condições para a condenação da mulher infiel. A infidelidade feminina comprovada sem perdão do marido, né? No artigo 129 do Código de Hammurabi reza que se a esposa de um homem for surpreendida dormindo com outro homem, eles os amarrarão e os jogarão na água. Se o esposo perdoa a sua esposa, o rei também perdoará o seu servo, não é? Então dependia muito do homem. Observe que a fragilidade feminina era muito mais aguçada, não é? Em tudo, ela era desfavorecida em todos os contextos. A infidelidade feminina comprovada por mulher, como provisões deixadas pelo marido, no artigo 133 do Código de Hammurabi reza assim: se um homem afastou-se secretamente em sua casa há o que comer, sua esposa guardará a sua casa e cuidará de si mesma. Se ele não entrará na sua casa se ela não entrará na sua casa de outro homem, se a mulher não cuidou de si mesma e entrou na casa de um outro homem, comprovarão isso e lançarão na água. Então, observe que a suspeita de traição, em caso de suspeita de traição, a traição da esposa havia duas distinções citadas no Código. Primeiro, no artigo 131, se a esposa de um homem
o seu marido a acusou, mas não foi surpreendida com outro homem, então ela pronunciará o julgamento diante de seu Deus e voltará para sua casa, ou seja, será absolvida. Já no artigo 132, diz que se contra a mulher de um homem foi levantada o dedo por causa de outro homem, mas se ela não foi surpreendida dormindo com outro homem, para o seu esposo ela mergulhará no rio. Então, observe como era a demanda dos dias. Esse mergulhar no rio é uma pena usada em alguns casos de acusação grave, não provadas, né? Se a pessoa morresse afogada, é porque realmente era culpada. Era essa a ideia, não é? Mas se saísse ilesa, era ela inocente, mas o acusador podia levar uma pena, né? Temos o caso aí do artigo 2 do capítulo 1 do Código de Hammurabi, ok? Se um homem lançou contra outro homem uma acusação de feitiçaria, mas ele não pode comprovar, aquele contra quem foi lançada a acusação será mergulhado no rio, e se o rio o dominar, seu acusador tomará para si a sua casa. Se o rio purificar e ele sair ileso, aquele que lançou a acusação de feitiçaria será morto, e o que mergulhou no rio tomará para si a sua casa de seu acusador. Observe que o negócio era bem rígido, né? Então a condição para o que não infiel, a condição para não condenação da mulher infiel. Primeiro, infidelidade feminina comprovada por mulher sem provisão deixada pelo marido. Artigo 134 do Código de Hammurabi. Se um homem afastou-se secretamente de sua casa e nela não há o que comer, sua esposa poderá entrar na casa de outro homem, se essa mulher não tem nenhuma culpa, porque tinha que ter provisão, tinha que ter comida. Essa era a proposta, não é? Então, quando vamos ver o divórcio no Antigo Testamento, no primeiro tópico, diz, na aliança, na Antiga Aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Capítulo 1 de Gênesis, verso 27 e 28, capítulo 2, verso 22 a 25. O profeta Malaquias, ele afirma que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Capítulo 2 de Malaquias, verso 16. Contudo, em certos casos, o divórcio era previsto, em outros aparece como uma permissão. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 24, verso de número 20, capítulo 24, verso 1 a 4. O texto afirma que as condições para o divórcio era o marido encontrar-se coisa feia na esposa. Essa expressão hebraica é hervat dabar, traduzido por coisa feia, ou seja, possuía um sentido de nudez, ou coisa vergonhosa. No texto não específico que significa essa expressão. Isso dá margem para uma série de debates dentro das escolas rabínicas. Foi um tema muito discutido, que interpretava a diferença de modos no termo. No termo fica claro que não se tratava de adultério. No caso do tempo de Moisés, era punido como morte, não é? Nos tempos de Moisés, Deuteronômio 22, 22. Aí fica claro também que após o divórcio, a mulher podia se casar com outro homem, e que neste caso ela não estaria cometendo adultério. Em outras palavras, em tal circunstâncias, seu segundo casamento era legítimo, mas seu primeiro marido, de quem ela havia se divorciado, não poderia casar novamente, não é? Então, o divórcio no contexto do Novo Testamento, Mateus, dentro do seu capítulo 19, Jesus mostra, né, que é o capítulo da leitura bíblica, Jesus faz alusão a isso, ele mostra tudo isso, né? Então, quando vamos observar as condições do divórcio, segundo o Código de Hammurabi, as cartas de repúdio ou de divórcio era apresentada às famílias das mulheres, ou diante dos tribunais eram cedidas as seguintes condições: o abandono do homem da cidade, artigo 136, se um homem abandonou a sua cidade e fugiu, e depois de sua saída a sua esposa entrou na casa de um outro homem, se esse homem voltou e quer retornar à sua esposa,
ou a esposa do fugitivo não retornará ao seu marido, porque ele desprezou a cidade e fugiu. Não é? Então tem também a questão da mulher sacerdotisa. A sacerdotisa tinha autorização para realizar o seu próprio nome, vários atos jurídicos, podia ser adquirido, investir bens, elas administravam seus próprios negócios, né? Então ela comprovava os bens imobiliários, praticavam a usura, podiam ter, portanto, certa independência financeira e condições de se manter nos casos que o marido pedisse carta de divórcio. Ela só podia se casar de novo após a criação dos filhos. Se o artigo, por exemplo, de número 187, se um homem decidir repudiar uma sacerdotisa e que lhe gerou um filho, devolverá a essa mulher o seu dote e dar-lhe-á a metade do campo, do pomar, dos bens, dos móveis, e ela educará os seus filhos, que até hoje vale, que é a questão da pensão. Não é? Pode ver que já está no código, que 137 do Código de Hammurabi já se rezava, já se falava disso. Não é? Então, depois de haver educado seus filhos, tudo foi deixado aí pelos seus filhos para dar-se a parte de que correspondesse a de um herdeiro, o homem em seu coração poderá tomá-la como esposa. Tem a questão da mulher estéril. A mulher estéril é a mais dolorosa de todas as condições. O marido de mulher estéril podia, pela lei, exigir carta de divórcio, abandoná-la ou devolvê-la à família, caso não submetesse a uma segunda mulher. A falta de herdeiro era uma sentença do patrimônio familiar. No artigo 138, se um homem quer abandonar sua primeira casa e não lhe gerou filhos, dar-lhe-á a prata correspondente, isto é, o preço que o pai do noivo pagou pela filha, e restituir-lhe-á o dote, ou seja, devolver o dote que tinha pago para o pai da filha, né? Já no artigo 139, se o pai do noivo nada pagou e não houver dote, dar-lhe-á uma mina de prata como indenização do repúdio. Então o repúdio sempre foi retaliado desde a antiguidade. Se o homem pertencer à classe média, dar-lhe-ás apenas um terço de uma mina de prata. A mulher acumulou bens, decidiu ir embora, negligenciando a sua casa, e o marido, né? Então, se a mulher acumulou tudo bem e decidiu ir embora, negligenciando a sua casa, e o marido, ou seja, ela negligenciou isso, então ela repudiou o marido. Né? No artigo 141, se a esposa de um homem que mora na casa de seu marido decidiu ir embora, criou para si um pecúlio, não é? Ou seja, dilapidou a sua casa, negligenciou o seu marido. Então comprovaram isso contra ela. Seu marido declarou que deseja repudiá-la. Ele poderá repudiá-la, e ela não lhe dará coisa alguma, né? Ele não dará coisa alguma para a mulher. Repudiou, não tem o que fazer, né? Nem para a viagem, nem como indenização de separação. Se seu marido declarou que não deseja repudiá-la, e seu marido poderá tomar outra mulher, e ela morará como escrava dentro da casa do seu próprio marido. Então era assim naqueles dias, no Código de Hammurabi, ok? E muitas outras coisas, quando vamos ver na Bíblia as condições de divórcios da lei mosaica, né? Vamos ver isso. Os códigos da lei de uma sociedade organizada sofrem influência direta da cultura, de seus costumes. A lei mosaica refletia o pensamento oriental, né, do mundo antigo sobre o casamento, por exemplo. Então, o divórcio e outros assuntos perpetuados pelo Código de Hammurabi, né? Então, a lei mosaica trabalha bem em cima dessa questão, porque Deus odeia o divórcio, está escrito. Então, onde o verbo significa enviar, mandar, remeter, afastar, despedir, expulsar, libertar, repudiar, né? Se não é a mesma palavra usada lá em Deuteronômio 24:1, né? Quando um homem casa com uma mulher ou a possui, né? Se ela é desagrada
ou tem tendência de má conduta sexual por parte dela, ele lhe escreverá uma carta de divórcio e a colocará em suas mãos, né? Então ele dava a carta de divórcio se a mulher não tivesse bem, não gostasse de ter relação com ele, ou coisa do tipo, né? Então ele dava a carta de divórcio dentro desse quesito, né? Nós temos aqui estatísticas interessantes de acordo com o IBGE. Essas informações também estão no livro de apoio, né, da nossa lição. Então nós vamos observar que o IBGE em 2018, né, de acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, em cada 3 casamentos, a cada 3 casamentos acaba em divórcio. De acordo com a Fundação, o IBGE, nessas últimas 3 décadas houve um verdadeiro boom, ou seja, aumento de casais divorciados, né? Nós vamos ver que as informações, no ano de 2017, não é? Diz que foram cerca de 344 mil separação no país, não é? Enfim, essa é a informação da Veja, né? Revista Veja, o site da Veja, que também está recomendada, que é da editora Abril, claro, está recomendada também no site, ok? Quantos anos após a distinção da lei do divórcio no Brasil? 40 anos, aliás, 40 anos após a instituição do divórcio no Brasil, 1 a cada 3 casamentos termina em separação. Isto mostra todos os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um balanço feito com dados no Instituto entre 1984 a 2016, ok? Que aponta que o número de dissolução disparou com o passar dos anos, né? Em 1984, elas representavam cerca de 10% do universo do casamento, com 93.300 divórcios, né? Essa correlação saltou para 31,4 em 2016, com uma soma de 1.100.000 de matrimônios e 344 mil separações. Enquanto teve 1.100.000 de matrimônios, teve 344 mil separações, né? Apesar da lei do divórcio ela vigora desde 1977, com os dados que tornam-se a começar a ser incluídos as estatísticas anuais de registro civil na década seguinte. Então, podemos observar que temos aí essas informações. Você pode ver isso, se você colocar na sua internet aí, 1 a cada 3 casamentos termina em divórcio. Você vai ver no site da Veja, veja.abril.com.br, que também é recomendado pelo nosso comentarista aqui. Também no Gospel Mais, um site evangélico, vai trazer também informações com esses quantitativos, né? Já o Gospel Mais vai trabalhar mais a questão do cristão. A taxa de divórcio entre evangélicos se iguala ao restante da sociedade, alerta a pesquisa. Isso foi feito por Tiago Chagas em 17 de fevereiro de 2017, ok? O divórcio é uma dissolução drástica para um casamento problemático ou que tenha passado por um forte trauma, como traição, por exemplo. No meio evangélico, ao longo das décadas, essa escolha sempre foi desencorajada pelos líderes, né? Até hoje é. Eu mesmo não trabalho com essa proposta. Se houve erro, precisa pedir perdão, conserta, ajusta, não é? Porque dissolver é sempre um problema, né? Mas hoje a proporção de casais cristãos que se separam é a mesma constatada em outros setores da sociedade. Que drástico, né? Então, a informação foi divulgada pelo instituto chamado Barna Group, né? É um instituto de pesquisa que se dedica a estudar aí o ambiente cristão e seu impacto na sociedade, né? Assim como a influência da cultura secular entre os evangélicos. Então, o estudo constatou que a maioria dos evangélicos
adultos são casados, cerca de 67%. Numa comparação direta com as outras tradições do catolicismo, a taxa de infiéis evangélicos que adotam o matrimônio é superior à média registrada, que foi de 59%. Né? Então essa média também é maior do que 52% registrada na sociedade como um todo. Então veja bem, e que essa forma alarmante e drástica dessa questão do divórcio, ok? Dentro do segundo tópico, do segundo tópico, segundo subtópico, está escrito assim: o divórcio no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 19, como eu disse, Jesus mostra o plano original de Deus, que é o casamento que dure para toda a vida. Mateus 19, vamos ler a leitura bíblica em classe, não é? Eu vou agilizar aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? E aconteceu que concluindo Jesus seu discurso, versículo 1 do capítulo 19, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguiram-no muita gente e curou ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito que o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então Jesus, foi a resposta de Jesus. Versículo 6, assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ajuntou, não separa o homem. Disseram-lhe eles: então por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio, ou repudiá-lo? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Certo? Então eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, observe que é uma problemática que se cria, né? Se cria e está aqui vaticinado dentro da palavra de Deus, né? Então, o plano de Jesus é permanente, casamento permanente, como foi. Ele disse que o Pai, ou seja, Deus, criou assim. Então ele vaticinou isso, ele pregou isso e viveu, ensinou isso para que possamos seguir isso também, esses conceitos também. Então, para justificar o fim do casamento, inclusive a coisa feia, ou seja, citada na lei de Moisés, a coisa indecente, no capítulo 24, verso 1 a 5, a 4 de Deuteronômio, de acordo com Jesus, o único motivo que justifica a separação, que no grego é apólio, quer dizer divórcio, é se um cônjuge praticou relações sexuais ilícitas. A expressão relações sexuais ilícitas traduz o termo grego moichomai, que significa adulterar. Mateus 5,32, João 8,3 e Mateus 5,27. No texto de Mateus, portanto, seu sentido é de alguém que cometeu adultério. E o que é de alguém também que cometeu adultério, que se depende dessa passagem bíblica. No tópico de número 2, fala da sutileza da normalização do divórcio. O divórcio, no seu aspecto legal, a legislação brasileira já foi mais rígida sobre isso, com respeito ao divórcio. Contudo, nas últimas décadas, as razões que justificam o divórcio pode ser de várias, pode ser várias, ou seja, a Constituição de 1988, a Carta Magna, passou a permitir divorciar-se e recasar quantas vezes for preciso. Nesse aspecto legal da legislação brasileira, é muito fácil alguém se divorciar e se casar novamente. Então, o divórcio, no seu aspecto moral, além de aspecto legal do divórcio, como cristão necessita de saber do seu aspecto moral, não só isso, não só legal, mas o seu aspecto moral. Para um descrente, qualquer razão ou por motivo justifica a prática do divórcio e o novo casamento, conforme está escrito em Deuteronômio. Mas ao cristão deve-se perguntar se isso é moral,
né? Então, o Estado garante o seu aspecto legal, contudo, as Escrituras definem o seu estado, seu aspecto moral. É pecado, não pode divorciar, está escrito, não é? Ou seja, trocar a esposa por uma mais jovem, abandonar o marido por um mais rico, mais famoso, são práticas normais no mundo, e que contam com o amparo da lei do Estado. Contudo, isso é moral para os cristãos? A resposta é não. Né? O crente pode fazer isso. No caso de pastores, por exemplo, além de aspecto legal, deve ser também levar em conta sobretudo o aspecto moral do divórcio. Né? E é tanto que finaliza aqui o divórcio e a prática pastoral. Né? O assunto é extenso, só na sala de aula para a gente ministrar tem um tempo maior, não é? Mas o canal Rascunho DBD tenta elucidar de forma simples, trazendo aqui com simplicidade tudo isso aqui. Com o divorciado como cristão. Outras coisas certas de quem passou por um processo de divórcio diz respeito à sua condição de membro da igreja. Talvez essa seja um dos principais desafios pastorais da atualidade. Os pastores são desafiados dia a dia com essas questões. O caso de divórcio de mulheres triplicaram, os casos de divórcio se multiplicaram, de mulher não, de divórcio. Às vezes, as razões que os motivam nem sempre são bíblicas, não é? E assim sucessivamente. Então, precisamos ter cuidado, não é? E estar pautado dentro da palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe todos, não é? É uma aula muito interessante, muito extensa, tem bastante coisa, não é? Por exemplo, o divórcio dentro dos ensinos paulinos, não é? O divórcio dentro da cultura romana, os ensinos de Jesus, como Jesus trabalhou, né, o divórcio no mundo antigo, o divórcio no casamento no mundo greco-romano, o divórcio no contexto do Antigo Testamento e bastante coisa para se estudar nesse assunto. Deus abençoe a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.